Amém? Amém. Então ele continua dizendo: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, olhe para mim, Jesus está endereçando essas palavras ao anjo da igreja em Éfeso. A palavra é direcionada para o anjo, por quê? Porque toda igreja tem que ter um presidente. Existem muitos hoje que são contra pastores. Não, pastor é só Jesus e eu não me submeto a pastor nenhum. Não. Tudo tem que ter um presidente. Uma casa tem que ter o cabeça. No caso, o marido. Quando o marido não é o cabeça, que a mulher seja. Mas tem que ter alguém ali que seja o cabeça. Pela Bíblia, o certo é ser o marido. Uma escola tem que ter o diretor. A sala de aula tem que ter o professor, que é o presidente ali da sala de aula. Um time de futebol tem que ter o presidente. Aí tem que ter o técnico. E dentro de campo tem que ter o capitão, que é o líder. Por que a igreja não deve ter um presidente? O pastor é o presidente. E o anjo da igreja, a palavra anjo também significa mensageiro. Esse anjo aqui com certeza é o bispo, é o anjo da igreja de Éfeso, é o anjo da igreja de Esmirna. E Jesus está dizendo, ó, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Ou seja, ele trabalhava, ele tinha paciência, ele tinha obras e que não pode suportar os maus. Aí nós já vemos o quê? A primeira coisa ruim que tinha dentro da igreja. Os maus. Ah, então quer dizer que dentro da igreja de Éfeso não tinha só os bons, tinha os maus também. E eu pergunto, por que razão nós haveríamos de acreditar que hoje, no meio das igrejas, não tem os maus? Então isso é um alerta para nós. Nós devemos ir para a casa de Deus, nos reunir na igreja, não deixar de reunir, mas tendo em mente que mais cedo ou mais tarde, algum irmãozinho que nós considerávamos como bom, pode se mostrar ser um mau, uma pessoa má. Interessante que esse pastor aqui, ele não podia sofrer, né? Não pode sofrer os maus, não podia sofrer os maus. Ou seja, ele não suportava. Quando alguém se mostrava que era um mal, ele não suportava. Então Jesus está elogiando ele, porque nem o Senhor Jesus suporta. Então tenha isso em mente. Se você está na igreja, aí aparece uma pessoa má, um falso irmão, não precisa sair da igreja. Jesus, a não ser que Jesus tire, né? Porque aquele mal ali, Jesus não tolera ele também. Jesus não concorda com aquela pessoa má. Ser má. Aquele homem ser mau, aquela mulher ser má. Dentro da igreja. Jesus não está concordando com aquilo. Amém? Amém. Outra coisa. O meio do versículo 2. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. Isso aqui é mais sério. Por quê? Porque já não se trata de irmãos que são sentados no banco, mas de apóstolos. Lá na igreja de Éfeso, tinha homens que se diziam, eu sou apóstolo de Cristo. Eles pregavam, eles cantavam, eles oravam, eram apóstolos. Mas este pastor de Deus da igreja de Éfeso fez uma prova com eles e constatou que eles não eram apóstolos, eles eram mentirosos. E Jesus está dizendo, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Se na igreja de Éfeso tinha esses falsos apóstolos, hoje não vai ter? Tem. Você pode ter certeza que nem todo apóstolo é de Deus, nem todo pastor é de Deus, nem todo pastor é verdadeiro, nem todo apóstolo é verdadeiro, tem apóstolo que é mentiroso. Entenderam, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Nem todos. Isso serve de alerta para nós. Porque muitas pessoas, quando constatam
que um pastor é mentiroso, a pessoa desanima na fé.